E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus e vamos falar hoje sobre o Japão. Para a gente entender o Japão nos seus aspectos geográficos, políticos, históricos, a gente precisa voltar um pouquinho, ao Japão tradicional, entender como que se constituiu, a principal base dos valores, daquilo que, vamos dizer assim, forjou a sociedade japonesa. Vamos destacar alguns pontos aqui dos aspectos culturais do Japão. Primeiro, a gente tem que ter um conhecimento histórico a respeito de qual foi o processo anterior à modernização do Japão. Ou seja, até o século XIX, o que de certa forma é muito recente, o Japão viveu uma espécie de feudalismo, um sistema bastante tradicional que na história é chamado de shogunato. Ou seja, o sistema político japonês até o século XIX era baseado num poder de um imperador que tinha também uma simbologia ligada a aspectos religiosos. O imperador era considerado um descendente vivo de uma divindade, mas ao mesmo tempo esse imperador ele tinha a assessoria de vários senhores, senhores ligados a uma aristocracia militar que lideravam territórios diferentes dentro do Japão, os tais dos shoguns. Por isso que o período é chamado de shogunato, ou sistema político de shogunato. Então o shogun ele é um chefe local, como se fosse no sistema europeu, um senhor feudal, mas se ele é um chefe local e um chefe militar, ele tem que ter também seus cavaleiros, seus guerreiros. Daí então é que vem a figura do samurai. Então o próprio shogun, ele também é um samurai. E como samurai, ele está a serviço da nação, a serviço do imperador. Tranquilo? E você tem ali um conjunto, seus samurais, que são aqueles soldados super disciplinados, que estão à disposição, que obedecem ao mando do shogun. Então, uma coisa muito importante para entender, mesmo a dinâmica contemporânea, vários aspectos atuais da cultura japonesa, estão ligados ao Bushido, o código de conduta samurai. Então, provavelmente, todo aquele que já fez uma aula de judô, de jiu-jitsu, de alguma arte marcial de origem japonesa, já viu, de alguma maneira, os princípios básicos que estão no Bushido. Princípios como honra, como disciplina, como lealdade ao seu senhor, ao seu mestre, entre outros aspectos que no caso dos samurais eram levados muito mais a sério. Mas de alguma maneira tudo isso mostra uma sociedade bastante hierarquizada, onde você tem a figura do imperador abaixo dele, os shoguns abaixo do shogun, os samurais, essa classe militar, que tem por finalidade da vida buscar a perfeição numa arte marcial, e uma base social camponesa. Então, dentro desse sistema, desse período japonês, a economia era basicamente fechada e agrária, ok? Uma coisa muito importante que se liga também ao Bushido, a toda essa estrutura social, são as religiões tradicionais do Japão. Muita gente conhece o Japão pelo budismo. No entanto, mesmo o budismo, quando vai para o Japão, vai se adequar, ou vai se mesclar, ou vai ter ali elementos da religião mais tradicional japonesa que existe até hoje, que é o shintoísmo. Essa sim é a religião ancestral japonesa. Então a figura do imperador como a figura de um descendente de um deus remete a uma divindade shintoísta. Shintoísmo, assim como o budismo japonês, ou os budismos japoneses, na sua maioria, são religiões politeístas, ou seja, tem várias divindades. E geralmente, algumas divindades estão ligadas também à figura de algumas famílias principais. Daí, muito importante, um elemento aí que não é exclusivo dessas religiões, mas é próprio delas, que é o culto aos antepassados da família. Então, um elemento bastante importante
dentro das religiosidades japonesas, como também de outras regiões da Ásia e do mundo. Bom, uma questão muito importante aqui para falar de culto a antepassados é que aquilo que o descendente vivo faz em vida, né, de acordo com esse modelo cultural e de valores, ele está de alguma maneira sempre ligado a honrar os antepassados. Nesse sentido, né, a religiosidade ela se coloca de uma maneira muito forte no cotidiano das pessoas dentro desse modelo cultural. Então a gente tem aqui alguns elementos que vão, né, construir uma sociedade onde a grande maioria tem valores muito fortes ligados à disciplina, à honra à família, né, à lealdade, enfim, não é uma sociedade perfeita, mas tem muitos valores que são bastante positivos. Esses valores, eles vão, né, ter continuidade mesmo no século XX e vão se colocar, né, vão marcar, né, o cotidiano, as práticas sociais dessa população a tal ponto que durante a Segunda Guerra Mundial o governo norte-americano não sabia muito bem como reagir aos soldados japoneses. Eles não entendiam muito bem por que os caras faziam o que eles faziam, por que eles se comportavam como se comportavam. A tal ponto que o governo norte-americano, durante a Segunda Guerra, encomendou a uma antropóloga norte-americana que ela fizesse um estudo sobre a população, sobre a cultura japonesa. Esse estudo você pode conferir no livro da Ruth Benedict, o livro intitulado O Crisântemo e a Espada. E, aliás, o título que ela dá a esse livro é bastante significativo para explicar a cultura japonesa, né? Porque o crisântemo é uma flor, né, de origem oriental, e a espada que é um grande símbolo, né, da figura propriamente do samurai, né, a espada samurai. Bom, por que dessas duas figuras? Quando você pensa na espada, né, uma arma, você lembra de violência. E quando você pensa na flor, você pensa em algo sutil, suave, amoroso. E é justamente, né, essa combinação de opostos que é algo muito marcante, né, nesse modelo cultural tradicional japonês. Por exemplo, vamos colocar aqui algumas distinções e isso vai importar para a gente explicar coisas da economia e da política japonesa do século XX e XXI. No modelo ocidental, né, de origem cristã, judaica, né, também trazendo ali questões da filosofia grega, nós nos acostumamos a uma visão de mundo dualista. Como assim? Platão, né, lá entre os gregos, vai definir o mundo da matéria ou o mundo das ideias. No cristianismo, né, forjado ao longo da Idade Média, cristã europeia, você tem a ideia de céu e inferno. Então, essa ideia de opostos gritantes, né, duais, isso é muito forte na sociedade ocidental. Ou algo é do bem, ou algo é do mal. Em muitas sociedades orientais, esse dualismo não existe. Como assim? Há uma visão não de dualismo, não de repartição, de separação, mas sim de integração, de equilíbrio entre forças que são opostas. Nesse sentido, você vai lembrar da figura do Yin Yang, que é chinesa, né, que é aquela bolinha separada de uma curvinha no meio. Ou você pode lembrar de outras figuras referentes ao budismo e shintoísmo japonês. De qualquer maneira, a ideia de integração de forças opostas, fogo-água, né, como sendo uma combinação, ou crisântemo, espada, a guerra e a paz, como parte de um todo, faz parte da cultura japonesa. Nesse sentido, o samurai, que é um guerreiro, ele tem que aprender também algumas coisas durante a vida que remetem à figura da paz, da tranquilidade, coisas que são ligadas a essas religiões, como, por exemplo, a meditação. Então, a meditação e a arte da guerra, as artes marciais, elas estão absolutamente integradas dentro desse modelo social. Bom, esse é um modelo que existiu até o século XIX e o valor cultural, né, ligado a ele vai sobrevivendo até os dias de hoje, apesar das mudanças significativas que ocorreram na sociedade japonesa. Então, vamos falar agora dessas mudanças, do processo histórico que se deu para que o Japão se tornasse aí uma potência industrial no século XX. Bom, a gente já
viu lá alguns elementos do que seria o Japão tradicional e como era, portanto, o sistema político-econômico, o modelo social do Japão até o final do século XIX. No final do século XIX, então, vai ocorrer uma grande transformação em tudo isso, naquilo que a história chama de Era Meiji. Então, o momento em que um novo imperador assume o comando do Japão, justamente o imperador Meiji, e a partir desse novo governo, né, algumas atitudes são tomadas e que vai mudar completamente o rumo do Japão, né, diante aí do jogo geopolítico mundial. Imagina o seguinte, final do século XIX, o que está acontecendo? O grande império chinês, né, que existia e estava ali logo ao lado do Japão, tinha virado uma coxa de retalhos. O Império Britânico tinha tomado uma boa parte daquilo que era o território chinês, mas a Alemanha também já tinha pego um pedaço, a França também. Enfim, praticamente toda a Ásia estava sendo retalhada pelo processo do neocolonialismo. O Império Russo estava expandindo o território também na Ásia, muito próximo ali à região da Coreia. Bom, nisso tudo, é claro, né, o governo japonês deve ter pensado, daqui a pouco eles vão chegar na gente. Então o Japão tomou uma atitude de se transformar com antecipação. Poderemos pensar que, né, naquele momento houve um questionamento entre ou eles vêm e vão nos transformar conforme os interesses e critérios europeus, ou nós teremos que nos transformar para atender os nossos interesses. E foi isso que o Japão fez. Então, durante o processo da Era Meiji, o que foi feito? A aristocracia, né, militar, né, ou seja, os shoguns, suas famílias, a aristocracia japonesa, né, a serviço do império, do imperador, participou ativamente para transformar todos os processos, desde o modelo político, o modelo de Estado japonês, até o modelo de sociedade, o modelo de ciência, de economia. Como que isso foi feito? A princípio, mandando os jovens da aristocracia para a Europa ou para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa. Foram estudar, fazer faculdade, na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na França, especialmente. E qual que era o intuito disso? Fazer com que eles aprendessem o que estava acontecendo na Europa, vivenciassem o modelo cultural europeu, para aí então trazer tudo aquilo de volta para o Japão e para transformar o Japão. E de fato, num processo que dura mais ou menos 20 anos, né, todo o sistema jurídico, econômico, tecnológico japonês vai mudar gradativamente com a presença dessas informações que vão vir da Europa. Então, a gente pode falar que o Japão sofre uma modernização, ou pode também falar que houve uma ocidentalização do Japão, só que protagonizada pelos próprios japoneses. Nesse processo, então, o Japão vai se industrializar, como estava ocorrendo na Europa. O Japão vai também criar sua própria indústria. E a gente fala que o Japão copiou, né, ou imitou um modelo alemão. Ou a gente pode dizer que houve ali uma industrialização de via prussiana. Vamos lembrar desse conceito? A gente pode falar de industrialização de via inglesa ou via prussiana. Como que é a de via inglesa? É aquela movida pelas forças do mercado, né? Então, conforme há uma demanda de comércio, cria-se uma demanda de produção. Assim aconteceu na primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Então, já havia um comércio de tecidos e houve ali, né, um fomento da burguesia inglesa para produzir mais tecido e, portanto, gerar mais tecnologia para produzir mais tecido. Quer dizer o seguinte, que a indústria lá ela começa pela indústria de bens de consumo e daí essa produção de bens de consumo ela cria necessidade de estruturar uma maquinaria mais adequada para produzir mais bens de consumo. Agora, essa maquinaria ela gera a necessidade de estruturar uma indústria de base, de metalurgia, de siderurgia e, portanto, a necessidade de uma busca por maiores matérias-primas necessárias a todo esse processo industrial. Bom, na Alemanha, no século XIX, ocorre um processo que é diferente. Primeiro, quem vai ordenar, planejar
a industrialização na Alemanha vai ser o governo e não o mercado. Então começa por aí, é uma industrialização centralizada. Segundo, é uma industrialização que, além de centralizada, ela é planejada de baixo para cima, ou seja, primeiro indústria de base, né, extração, né, que é do setor primário, extração mineral e energética para alimentar uma indústria de base, para aí sim, uma vez que essa esteja bem constituída, montar uma indústria de maquinaria, de desenvolvimento de tecnologia nacional, para aí sim, tendo tecnologia nacional, começar a ter produção de bens de consumo. Então, é de baixo para cima e ordenado pelo governo e não pelo mercado. Então, assim foi feito também no Japão, né? De uma maneira centralizada na mão do Estado forte, construiu uma indústria de base forte, uma indústria de maquinaria e, assim como no caso da Alemanha, uma indústria bélica muito forte, ou seja, uma indústria de armas. Para que uma indústria de armas? Ué, evidente, se aqui há um projeto de industrialização, há um projeto de poder, de ampliação de poder econômico, e especialmente no caso japonês, se trata de uma região de poucos ou quase nada de recursos naturais destinados à indústria. O que o Japão precisava? Precisava de matéria-prima que não estava no território japonês. E aí, seguindo o próprio modelo do neocolonialismo, o que o Japão precisava fazer? Conquistar mais territórios. E foi justamente nesse caminho que o Japão caminhou. Então, a indústria bélica aí, destinada a conquistar mais territórios. Então é nesse final do século XIX que o Japão vai colonizar a Coreia. E a Coreia não é à toa só a questão do território coreano, mas é especialmente porque a porção mais ao norte da Península da Coreia faz parte do território da Manchúria, uma região riquíssima em minerais e fontes energéticas, necessários, portanto, para a industrialização japonesa. É claro que nisso o Japão vai entrar em conflito com os interesses das potências europeias. E justamente, então, no início do século XX, o Japão vai travar uma guerra contra a Rússia, justamente por territórios ali na fronteira do seu território na Coreia. Dessa guerra contra a Rússia, o Japão ganha essa guerra e conquista mais territórios recheados de recursos minerais e energéticos que vão ser mais interessantes ainda para essa indústria que está crescente. Não só nas partes continentais da Ásia o Japão vai buscar exercer influência, como também nas partes oceânicas. Então, o Japão, que era há poucas décadas atrás um país fechado economicamente e com uma cultura ligada ali aos seus valores mais tradicionais, uma economia fechada e agrária, de repente, em poucas décadas, se transforma numa potência industrial na Ásia e, para ser uma potência industrial, precisou também ser uma potência militar, né? Que tivesse ali uma força armada marítima e terrestre, né? Capaz de garantir os seus interesses de crescimento econômico e industrial. Bom, claro que a gente já sabe a que isso levou na história, porque os interesses de expansão territorial e marítimo japonês, de garantir rotas comerciais pelo Pacífico, de conquistar ilhas na Polinésia, por exemplo, ou em regiões asiáticas, como partes da Indochina, vão colocar o Japão numa posição geopolítica contrária aos interesses das nações europeias e no processo, especialmente da Segunda Guerra, o Japão vai fazer frente não só às potências europeias que estão contra a Alemanha, mas também aos interesses dos Estados Unidos sobre territórios marítimos no Pacífico. E daí, então, a participação do Japão no processo da Segunda Guerra. Bom, a gente já sabe da história, o Japão vai perder, né, vai ser um dos países perdedores da Segunda Guerra, e com isso o Japão vai ter que se transformar novamente. Vamos entender o que vai acontecer com o Japão pós Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos falar aqui da economia do pós-Segunda Guerra, mas antes é até importante colocar uma questão. Imagina o seguinte, os Estados Unidos gastou 2 bombas atômicas para fazer o Japão se render no final da Segunda Guerra Mundial.
Você acha que realmente precisava jogar 2 bombas atômicas em cima de um paizinho desse tamanho que já tinha perdido a maior parte das batalhas finais e que estava quase se rendendo? Não precisava. Muito importante destacar uma questão. No final da Segunda Guerra, bater na Alemanha ou bater no Japão já é chutar cachorro morto. Então, jogar bomba em cima do Japão, como os Estados Unidos fez, era muito mais um sinal de aviso para a União Soviética do que exatamente um efeito sobre o Japão. Porque se você analisar o mapa da Segunda Guerra Mundial, e o processo da expansão, das tropas, das Forças Armadas da União Soviética e dos Estados Unidos, tanto no contexto asiático como no contexto europeu, o que você vai perceber? Na Europa, a corrida se dá para chegar em Berlim, um marco da derrota da Alemanha. Então, os soviéticos chegaram antes em Berlim, colocaram lá a bandeira soviética em cima do parlamento alemão, e nisso tem um marco histórico da ocupação soviética sobre Berlim, a tomada de Berlim. Bom, na Ásia, a questão é, a União Soviética já vinha marchando e recuperando ou salvando a China. Agora, lembra que eu falei agora há pouco que o Japão tinha conquistado ou dominava uma boa parte do Oceano Pacífico? E é lá justamente que os Estados Unidos vai travar uma guerra. Então, no final da Segunda Guerra, a questão não é mais quebrar o Japão já tinha perdido, era só uma questão de dias ou meses, mas a questão era justamente os Estados Unidos dar um sinal para a União Soviética de que o Pacífico era território norte-americano, enquanto que o continente seria uma área que provavelmente seria influência da União Soviética. Veja o que aconteceu na história, a China logo depois vai se tornar um país socialista. Pois bem, o Japão, portanto, teria ali um sinal de que estaria ligado à política externa norte-americana. E é isso que vai acontecer de fato. O Japão vai se render e, ao se render, vai se aliar àquele que o detonou, aos Estados Unidos. E no processo econômico aqui, a reconstrução do Japão vai vir através de um financiamento, que a gente fala assim, teve intervenção do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, ok, mas foi dinheiro norte-americano que foi emprestado ao Japão para que ocorresse a reconstrução do Japão depois da destruição da guerra. Agora, lembrando, o Japão tinha sido destruído nas suas principais cidades, então bases industriais, estrutura, aeroporto, ponte, tudo. Era um país completamente destruído pela guerra, pelos bombardeios norte-americanos. E agora, com esse dinheiro do empréstimo norte-americano, teria ali que se reconstruir. Havia uma previsão de que o Japão ficaria pelo menos 50 anos pagando essa dívida aos Estados Unidos. E é claro que esse empréstimo forçava o Japão a ser um aliado permanente norte-americano contra o avanço socialista. No entanto, o que vai acontecer? Na primeira década, logo após a Segunda Guerra, no final dos 40 e o começo dos 50, o Japão vai ter ali, vamos dizer assim, um elemento externo que vai o favorecer, que vai favorecer esse processo de reconstrução, que vai ser a Guerra na Coreia. Lembrando que as Coreias eram territórios coloniais japoneses e que ficaram divididos no processo da Segunda Guerra Mundial. A porção mais ao sul, sob influência dos Estados Unidos, porção mais ao norte, sob influência da União Soviética. E disso, a Coreia vai enfrentar uma guerra civil que vai resultar na construção de 2 países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Bom, o fato é que essa guerra vai gerar uma demanda industrial que vai ser atendida pelo Japão. Então, a Guerra da Coreia, no começo dos anos 50, ela vai dar um impulso, uma demanda por uma produção industrial japonesa. É claro que os Estados Unidos vai permitir que isso aconteça justamente para recuperar a economia japonesa. E somando esse financiamento norte-americano, mais esse impulso de retomada da indústria japonesa, mais uma boa organização estatal e também empresarial japonesa, o
que vai acontecer? Aquilo que a história vai chamar de o milagre econômico japonês. Então, uma dívida que deveria se arrastar por mais de 50 anos, ela vai conseguir ser paga em mais ou menos 20 anos, ou seja, um pouco menos que 20 anos. Daí a ideia do milagre econômico. O Japão vai se recuperar tão bem pós Segunda Guerra que lá nos final dos anos 60, o Japão vai ocupar a posição de terceira principal potência do mundo, estando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Soviética, que são as potências do mundo da Guerra Fria. Veja bem, e aí é importante você fazer o link e entender que toda essa motivação nacional por reconstruir o país, ela tem origens profundas naquele sistema de vida dos valores lá do período do shogunato. Lembra aquilo que a gente falou, né, dos princípios do Bushido, das origens ligadas às religiões japonesas, aquele modo de vida, dos valores e tudo mais? Tudo isso vai ser aplicado desde o cidadão comum até as estruturas estatais e empresariais para reconstruir o Japão. Então, quando a gente fala, né, da personificação, né, a ideia do japonês padrão, a ideia do japonês como sendo um cara disciplinado, né, assim, muito alinhado a alguns valores, de fato, isso foi marcante nesse processo de reconstrução e fez do Japão uma potência no século XX novamente. No entanto, uma potência desmilitarizada. Olha só, num contexto de mundo bipolar e um mundo onde sempre a corrida armamentista ali, ela levanta questões sobre uma terceira guerra mundial, o Japão é um país que não podia ter mais exército. Isso foi uma cláusula destinada aí pelos Estados Unidos. Aí a gente tem que sempre colocar a questão do porquê disso e o que isso vai ser repensado nos dias de hoje. Vamos avançar um pouquinho nessa questão da economia do Japão para a gente entender como é que o Japão está hoje. Bom, ocorreu lá o processo do milagre econômico e depois daquilo o Japão deslanchou do ponto de vista econômico, né? O Japão foi se tornando cada vez mais uma referência internacional em termos de tecnologia de ponta, a tal, né, ponto que, de fato, a partir dos anos 70, quando se falava em eletrodomésticos ou indústria da informática, o Japão era sempre uma boa referência. Os produtos japoneses, né, em especial. Gradativamente, o Japão também foi tomando o mercado internacional na indústria automobilística, né, que era um domínio norte-americano e que gradativamente, aí, principalmente a partir da invenção não somente de um carro novo, mas de um sistema de produção industrial que foi o toyotismo, o Japão começou a importar não somente a tecnologia, o produto final, o carro, mas também todo um modelo de implantação de sistemas industriais a partir do toyotismo. Então, o Japão ganhou um espaço enorme na produção industrial e na economia mundial. Então, a partir dos anos 70, o Japão já é a terceira potência aí mundial em termos da economia. No entanto, nos anos 70, o Japão sofre uma pequena queda econômica, mas foi uma marola, né, que viveu durante alguns poucos anos, mas conseguiu recuperar a sua economia. Essa queda que houve nos anos 70 foi, a princípio, ligada à questão da crise do petróleo de 73. Então, devido a um conflito lá no Oriente Médio, os Estados Unidos vai sofrer um impacto muito forte pela questão do petróleo, o mundo inteiro vai sentir também reflexos dessa crise, né, da elevação no preço do petróleo, mas isso vai mostrar para o mundo uma questão muito importante, né, da economia japonesa, a fragilidade da economia japonesa diante da falta de recursos naturais. Então, como já dito aqui, o Japão é um país com muito pouco ou quase nada de recursos minerais e energéticos, ou seja, é um país que tem uma indústria com uma dependência do mercado internacional muito grande. Bom, outro fator que resultou nessa pequena queda dos anos 70 foi que justamente nesse período começou o desenvolvimento daqueles países, especialmente do Sudeste Asiático, que depois foram chamados de tigres asiáticos. No entanto, é preciso
relativizar a questão da concorrência dos tigres asiáticos em relação à economia japonesa, uma vez que a maior parte do capital investido no desenvolvimento das indústrias dos tigres asiáticos veio justamente da economia japonesa ou norte-americana. Então, boa parte das indústrias desses países, né, mesmo do Vietnã, de Singapura, da Malásia, da Tailândia, mesmo da Coreia do Sul, tem participação da economia japonesa, né, e, portanto, há remessas de lucro ao Japão. Bom, só para, né, ir de uma forma mais rápida, durante aí os últimos anos 2008 e 2009, o Japão viveu, né, um reflexo dessa última grande crise econômica que veio dos Estados Unidos e também afetou significativamente a economia japonesa. Foi a maior onda de desemprego e de problemas econômicos que o Japão tinha enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, né, houve um processo de recuperação do Japão e, para não dizer que o Japão está muito ruim por aí, longe disso, quando pegamos os dados do Japão hoje, o Japão ainda é o terceiro maior PIB do mundo. Muito distante, é claro, da China ou dos Estados Unidos, que são o número 1 e o número 2, Estados Unidos o primeiro, China logo atrás o segundo PIB, Japão vem um pouco mais para baixo, mas é o terceiro maior PIB do mundo. E o Japão está classificado na lista do IDH como número 20. Agora, no entanto, quando a gente examina o número, né, da avaliação do Japão em termos do seu IDH, a gente percebe que está muito próximo do número 1. Lembra que IDHs ótimos são aqueles que estão acima de 0,75. O Japão está quase no 0,9. Então, tem um IDH muito próximo dos outros países que estão na ponta, ou seja, tem também uma qualidade de vida bastante significativa. Tudo bem, minha gente? Então, com isso, encerramos aí a nossa aula sobre o Japão, dando um panorama geral sobre a economia, política e cultura japonesa. Tá bom? Um grande abraço.